agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, aleluia, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, ó meu Senhor, eu te agradeço, meu Senhor. Toca em mim, Espírito Santo, enche o meu ser. Eu te agradeço, ó meu Senhor. Eu te agradeço, ó meu Senhor. Espírito Santo, toca-me, meu ser, faz tua vontade em mim, no meu viver. Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, meu Senhor. Espírito Santo, toca o meu ser. Espírito Santo, muda o meu viver. Tua graça vem sobre nós, sua graça vem sobre nós, nos enche, Espírito Santo, enche-nos, aqueles que vão receber essa palavra, Espírito Santo, enche nós com o teu poder, enche nós, Espírito Santo, nos ajuda a viver, enche nós, Espírito Santo, enche nós, Espírito Santo, enche nós, muda o nosso ser, muda a nossa vida, a maneira de pensar e de agir, muda, Espírito Santo, para que nós estejamos na sua vontade, não a nossa vontade, mas na tua vontade. Enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, enche nesse lugar, Espírito Santo de Deus, Pai, que vidas sejam alcançadas, Senhor, através da palavra, Pai. Oh, Espírito Santo, nos ajuda na nossa caminhada, que nós podemos ser moldados, transformados, renovados as nossas vidas. Aleluia, e que o Espírito da verdade governe nossas mentes, nosso coração, para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas, nossas casas, na nossa maneira de falar, de agir, de se comportar. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pai, toca pessoas, Senhor, que vão ver esse vídeo, Senhor. Toca pessoas, que vidas sejam transformadas, Senhor. Que seus filhos e suas filhas vivam o propósito que tem na vida delas, Senhor. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, Pai. Que nenhum fuja daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Oh, Pai, protege cada um, fortalece a cada um, Pai. Nós temos um tempo que as pessoas estão sendo fracas, cansadas, desanimadas, estão desistindo, Senhor. Tem misericórdia e força para o teu povo, Pai. Diante das situações, das lutas, da perseguição, das ameaças. Aqui nós estamos fazendo essa campanha de Daniel. Daniel, mesmo no decreto de morte, ele não desistiu, continuou sendo fiel a Deus. Aleluia. Nós continuamos sendo fiel a Ti, Senhor. Que nós não deixemos de adorar, de louvar, de orar ao Senhor, de agradecer o Seu nome, independente da situação que estamos passando. O Senhor diz agora todo louvor, toda adoração, Pai. Cuida de nós, Senhor. A nossa proteção vem do Altíssimo, do Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Aleluia. O Senhor é o seu cúmplice na hora da tribulação. O Senhor não abandona os seus filhos, não, Pai. Oh, aleluia. Envergonhados confundirão os nossos inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja, nós cremos, Senhor. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque levamos nossos olhos para os... É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa força. Ela vem do Senhor. Glória a Deus, seu nome, Pai. E que todos sejam tocados, curados, libertos. Aleluia. A tua palavra traz luz, vida, esperança, força, coragem. Oh, aleluia. Dar sabedoria e discernimento para nos lidar com qualquer situação, Senhor. Nos fortalecer
fortalece, Espírito Santo de Deus, a cada um de nós, porque o conselho do Senhor é o que tudo nós precisamos na nossa vida através da palavra. Pai, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade e a tua palavra, Pai. Estamos aqui para te servir. Eis-me aqui, louvado seja. Amém, glória a Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continuando aqui na campanha de Daniel. É o que o Senhor falou para mim e a gente faz tudo aquilo que Deus toca no coração. Acredita e não acredita, porque tem os que creem e que não creem, né? Tem os incrédulos da vida, mas nós estamos aqui para servir a Deus e não a homem, amém? Então hoje nós continuamos a campanha de Daniel capítulo 6. Então a gente já estamos vendo que o Senhor falou para mim fazer 21 dias, ao pregar o Daniel, né? O que acontece é o seguinte: Daniel, a gente sabe que ele foi levado, né, da sua terra natal para Babilônia. Ele não deixou se contaminar, a gente vê no começo do texto, com a comida que o rei, né, escolheu os rapazes bem fortes, né? São ele mais os 3, né? E escolheu os rapazes mais fortes para que eles, para servir o rei, né? E eles iam comer da iguarias, o rei da mesa, o rei só, que Daniel não quis, ele rejeitou, porque Daniel, ele tinha os princípios, né? Nosso Deus não ia se contaminar com a comida do rei, que geralmente a comida era sempre oferecida primeiro para os deuses deles, né? Então ele rejeitou, a gente vê lá no texto, ele fez um acordo com o eunuco, né? De comer alimentos, né? Verduras e legumes e tomar água. E o eunuco ficou com medo, mas o Daniel falou: você pode confiar em mim, porque pode ser, mas eu ficar forte, não vai ter problema, o rei não vai desconfiar. Ele ficou com medo, se o rei disse que ele não estava cumprindo as ordens do rei, ele ia poder ser morto. E deu tudo certo, que Daniel ficou mais vistoso que aqueles rapazes que estavam subindo no agora do rei. Mas Deus fala aqui também, que no capítulo 6, que Daniel Deus deu um espírito de excelência para Daniel, então ele se destacava. E aqui fala que o rei levanta 120 homens da história de Daniel para governar as províncias, né? Só que esses 3 se destacam. E esses 3 que se destacam, um que destaca maior, que o rei queria colocar ele como governador de tudo, né? Acima de todos eles, ele queria colocar e exaltar Daniel, né? Só que essa exaltação trouxe problemas para Daniel. Quando ele não era visto, ele era praticamente esquecido, né? Ele era assim, ele estava ali no meio do povo, mas ele estava igual, né? Sabe quando você está na mesma posição do outro? Então, você não está no mesmo igual, no mesmo cargo, ocupando a mesma função. Então você está ali, mesmo que ele tinha um espírito de excelência. Mas por esse espírito de excelência que Deus colocou em Daniel, ele começou a crescer mais, se destacar mais, né? Então ele começou a ficar notável, de uma vez, que atrai o quê? Inveja, perseguição, amém? Então vamos começar com essa palavra que Deus já liberou. Primeiramente, eu desejo boa noite para você, a paz Senhor Jesus. Vocês que não conhecem meu canal Menino Deus, ative as notificações, comente, compartilhe, dê o like, que é muito importante para o canal. O YouTube entende que o canal é bom, recomendável, e também você está fazendo a obra do Senhor, evangelizando, pregando o ID, amém? Que Deus abençoe cada um que recebe a palavra do Senhor, mas confia na palavra. Olha o que o Senhor está falando, já começou a introdução da palavra. E essa exaltação que Deus deu para Daniel, esse espírito de excelência, olha só, Deus deu um espírito de sabedoria. A gente pode ver em Salomão que Deus deu sabedoria, um espírito de excelência que ele tinha, sabedoria. Salomão, o mais sábio do mundo e mais rico também, né? E Daniel se destacou, que Deus fez com que ele se destacasse. Então isso atrai o quê? Inveja. Gente, toda vez que nós se destacam, quando você está ocupando o mesmo cargo, numa escola, no trabalho, não é só na igreja, tá, gente? Fala em todos os lugares. Você está no mesmo cargo, fazendo aquela mesma função, vocês são iguais, né? Mas quando um começa a se destacar, crescer naquele, ou investe mais, estuda mais, porque a vida é assim, né? Você começa a estar no lugar, você vai crescendo, vai estudando mais, você vai se destacando, e até o próprio Deus ele dá o espírito de excelência para aquela pessoa, porque é dedicada, é honesta, serve a Deus, né? Então o Senhor vai causando ela crescer. Então isso vai causando o quê? Aquelas pessoas vão percebendo que ele vai crescendo, vai mudando de cargo, vai subindo de nível também. E aí causa ciúme, causa inveja, né? E aí ia acontecer que Daniel, ele tinha passado pela fase 1, passado pela fase 2, passado pela fase 3, pela fase 4, passado pela fase 5, e ele estava na fase 6. Então ele precisou passar para todas as fases para estar na fase 6, gente. Então existe um nível, uma fase que a gente vai passando. Para ele estar chegando lá no 6, ele passou pela 1, tá? Ele passou pela 2, passou pela 3, pela 4, pela 5, pela 6. Então tudo tem um
um tempo, um processo, não foi assim de, né? Você vê que ele saiu do país dele, foi uma terra distante, onde você viu um rei que é idólatra, a Babilônia é uma terra de sedução, de idolatria, né? De luxúria, e ele não se contaminou com o lugar, não. A Babilônia não se contaminou com Daniel. E a comida também não se vendeu, né? Ele continuou crendo e buscando Deus, sendo fiel a Deus. Olha só como é importante, né? E às vezes, e depois que ele revelou o sonho para o rei, depois de ver a passagem anteriores, né? Que ele também ia ser condenado à morte por causa que o rei teve o sonho, Nabucodonosor. Ele queria que decifrasse o sonho, revelasse, né? Só que os encanadores iam morrer, porque eles estavam tentando enganar o rei ali, o rei não acreditou. Aí Daniel soube que eles iam ser todos condenados. Daniel pediu o sonho, a revelação, mandou para os companheiros orar para que ele, né, revelasse o sonho, né? E o Senhor revelasse o sonho. Ele foi lá, o Senhor revelou, e foi aí que o Daniel conseguiu uma posição, né? Deus elevou Daniel, olha só. Então Deus tem um propósito. Então você está passando uma situação difícil num lugar assim que Deus colocar você, não se preocupe. Até numa terra distante, o Senhor tem propósito em você. Deus não leva ninguém para uma terra, tem um propósito na pessoa naquele lugar. Olha, confia em Deus, hein? Aleluia. Então é o que acontece. Aí ele está no rei Dário agora, passou o tempo no rei Dário, ele tinha uma estima pelo Daniel. Ele gostava de Daniel. Ele via o talento de Daniel e via também que ele era um homem fiel a Deus. Olha aqui, ele via a pessoa. Então, como é importante quando você é uma pessoa que ora, a pessoa vê que Deus em você, né? Viu que era fiel a Deus. Então, ele via que ele cria no Deus dele. Então, ele é um homem honesto, né? E mesmo assim, mesmo numa terra distante, ele foi nomeado governador de uma terra que nem era dele, né? E você viu o que Deus fez, né? Nem não estando ali naquele lugar, não é a função dele, não é o lugar dele, a terra não era dele. Lugar que não era que ele estaria ali, mas ele mesmo assim ele foi uma pessoa importante naquele lugar, né? Então às vezes você está em lugares que nem você imaginava estar no lugar, mas o Deus colocou você ali. Às vezes você nem se encaixa naquele lugar, mas Deus coloca você porque Deus foi naquele lugar e colocou você, né? Olha só, então aí foi subindo de nível, ele foi crescendo, Deus foi colocando ele mais acima e destacando Daniel e causou inveja. E eles ficaram assim com inveja, né? Daniel, não, ele não pode estar naquele lugar, eu tô aqui mais, que tem gente que começa assim, né? Ah não, eu cheguei aqui primeiro, eu tava aqui já antes que ele chegou. Não, mas eu cheguei aqui, já tenho tempo assim de carreira, de ministério, não sei o que, tudo isso. Não começa aqueles babá. Só que no reino de Deus não tem esse negócio que é maior, que é menor, todos são iguais. Então Deus usa quem ele quiser, ninguém vai mandar em Deus, é porque eu mereço esse cargo, não tem isso. Eu vi uma história linda esse dia, uma pregação maravilhosa. O pastor falou que ele chegou num lugar, tinha um estacionamento, olha só. E aí um rapaz muito bem arrumado, muito educado, já pensou, quer que eu pegue a chave do seu carro para estacionar? Porque ele pega, não, como é que fala? Eu esqueci o nome desse que pega a chave do carro para estacionar o carro da pessoa. Esses lugares que tem igreja muito grande, né? Tem estacionamento, né? E ele pegou. Mas depois ele foi lá, acho que pra porta, se eu não me engano. Aí depois que ele saiu do culto, né? Ele foi almoçar no restaurante com a pessoa que convidou ele para ir na igreja, numa cidade, né? Foi almoçar e ele falou assim. E esse rapaz chegou, ele cumprimentou ele falou assim, aí quando ele saiu, né? Ele falou assim, que você tá aqui com nós para nós almoçar? Eu não, eu tô com a minha família, vocês já estão terminando, né? Ele pediu licença e foi pra lá. E ele falou pro pastor que convidou ele pra terminar lá, né? Tava almoçando, falou, nossa, mas que rapaz, nossa, que educação esse rapaz, nossa, que rapaz, né? E aí ele falou assim, o pastor falou pra ele, ele falou assim, você devia colocar ele numa posição, né, na igreja, mais porque ele trata muito bem a gente, né? Ele tem um dom assim, né? Aí ele falou assim, ele já tá trabalhando, né, irmão? Naquilo que Deus colocou pra ele, né? E ele tá feliz, você viu como ele trata as homens? Aí ele falou, sabe quem é ele? O pastor da cidade falou, esse é o juiz da cidade. O juiz da cidade que tá aqui, olha que coisa linda, né? O juiz da cidade não tem a posição também, né? Olha só, ele humilhando ninguém, não, porque ele é uma autoridade. No reino de Deus não tem isso, não, gente. A autoridade é Deus, ele é a autoridade. Nós não, somos só servos de Deus, ele veio para servir, amém? Glória a Deus. Então, eu continuo aqui. E aí, você imagina, né? Uma situação de Daniel, né? Daniel, ele manteve o posicionamento dele que ele tinha, né? E isso que... Então, eles foram falar assim, então vamos acusar Daniel agora, porque ele não tem nada, né? Assim, vamos procurar alguma coisa para acusar Daniel, né? E começaram a procurar, fazer fofoca em grupinho, tentar descobrir alguma coisa de Daniel, apontar algum defeito de Daniel, mas não achavam nada em Daniel. Nada. Aí disse,
ó, irmão, se nós não achamos nada, eu sei que ele é fiel ao Deus dele, então nós vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele pra gente poder, né, derrubar Daniel, né? E às vezes tem gente que fica procurando, né, assim, um defeito na pessoa, na hora assim, não sei o que, prega assim, não sei o que, né? Só que não vai achar, porque tudo que é de Deus, ele tem um mistério em cada pessoa, né? Esse é o mistério de Deus. Aí o que acontece? Eles tentavam procurar alguma coisa de Daniel, não conseguiram, foram procurar na lei do Deus de Daniel. Aí eles inventaram lá fazer armado lá esse decreto para poder que o Daniel, eles já sabiam, né, que Daniel orava pro Deus dele, nosso Deus, glória a Deus. E aí ele falou assim, então vamos fazer um decreto que aí eles já sabiam que Daniel orava naquele momento, já sabia, já tinham investigado, já tinham investigado a vida dele, né, vigiando ele, já sabia. Fizeram esse decreto para poder saber que Daniel, né, e se ele era fiel a Deus dele, né, não ia quebrar, né, não ia parar de orar. E eles fizeram o decreto, o rei assinou, não sabendo o que estava acontecendo. Quando o rei soube que a pessoa que... Aí o Daniel, ele foi orar de costume, ele soube, né? E ele soube que eles assinaram o decreto, o rei, e aí ele foi para casa dele, se ajoelhou, com a janela de banda para e começou a orar com as mãos levantadas. Gente, o que é mais interessante, quando a gente, Daniel aqui, fala que ele foi para casa orar. E como nós somos, né? Basta ter uma coisinha na vida da gente, a gente vai para casa, se tranca dentro de casa, em vez de ir em casa, se trancar em casa e orar, não, a gente se tranca na casa e não quer sair de medo. Quando tem uma ameaça de morte, um decreto de morte, uma perseguição, a gente orar. O certo é você vai para a igreja orar. Ou você se tranca no teu quarto e você se posiciona em oração para o Senhor, né? Mas como Daniel orava de costume, ele não fugiu, ele podia pegar e falar assim, eu vou fugir daqui, que eles vão matar eu vou ser condenado à morte, né? Eu vou sair daqui, eu não vou nem pra minha casa, eles vão me achar, eu vou pra outro lugar, né? Eu vou fugir daqui, eu vou sair, eu vou sumir, né? Eu vou desaparecer, né? Mas não, Daniel falou, não, pra minha casa, como de costume, se ajoelhar, com a janela aberta de banda pra janela, e com as mãos levantadas. E ele foi que eles viram ele, foram lá, os caluniadores, os que acusavam Daniel, acusar, falar pro rei, né? Quantas pessoas estão fazendo uma brecha? Gente, você ora para Deus, você continua orando para Deus. Se você louva a Deus alto. Se você prega alto. Se você, o jeito que você está fazendo para Deus, você não parar. Se alguém falar parar, não para. Você está aqui para agradar a Deus. Deus gosta que a pessoa ore alto. Pode orar baixo, pode orar só em gemido. Você pode louvar. Quem falar de você pode falar. Deus levantou você para orar alto, glória a Deus, você tem voz, ora. Deus não está procurando pessoas que são perfeitas em louvor nem nada, não é isso. Deus está procurando pessoas que sejam quem são, que Deus levantou para ser. Ninguém, prega assim, não prega do jeito que você quiser. Deus não quer ninguém ficar comparando uma que tem que ser igual ao outro. Deus não quer ninguém moldado, não. É engessado, não. Deus quer que você seja você, assim como Deus quer que seja eu. Entendeu? Então se você ora do seu jeito, você ora do seu jeito. Alguém fala, você não deve orar, ora do jeito que Deus colocou no seu coração. Você não tem que mudar por causa de ninguém e não tem que se encaixar em lugar nenhum. Porque Daniel, eles queriam que se encaixasse no sistema dele, nas tradições dele, no costume dele. Mas Daniel não, ele estava num lugar que não era dele, mas ele deixou que aquele lugar se influenciasse. Muitas vezes nós estamos num lugar, nós se influenciamos com o lugar, porque as pessoas querem nos mudar. Não mude, Deus põe você no lugar, não é para você mudar, não. É para você continuar sendo a mesma pessoa. Se você vai comprar um cargo, se você tem experiência, se você não tem, você vai aprender, porque o próprio Deus da sabedoria é para você não querer mudar, ser igual aos outros. Deus não coloca nós para ser igual aos outros. Olha só, os filhos de Deus são uma diferença. Por isso que eles se destacam aonde eles vão. E não importa a função que seja, você é levantado por Deus, você vai se destacar. Se você está fazendo a limpeza, vai se destacar na limpeza, porque Deus vai fazer dar espírito de excelência na limpeza para você limpar. As pessoas falam, essa pessoa é perfeita, eu gosto que ela limpa bem. Vou falar assim pra você, quantas eu já vi a pessoa falar quando trabalhava de empregado, eu gosto da Carmen, porque a Carmen limpa a casa bem, né? Esses empregados que limpa por cima, que você passa o dedo assim, ó. É verdade, hoje em dia as pessoas fazem de qualquer jeito, né? Porque você vai ficar assim, ó, no celular, né? Então, aprenda isso que o senhor tá falando. Então, não mude. Não deixe o lugar mudar você, seja você quem for. Se você está pregando do seu jeito, pega o seu jeito. Se você está orando do seu jeito, ora do seu jeito. Se está louvando do seu jeito, ore do seu jeito.
Seja você. Não deixe o lugar mudar você. Deus colocou você lá, Ele vai trabalhar em você. Ele vai dar um espírito de excelência para nós. Para ele que vai trabalhar em nós, amém? Deus dá aquilo que Ele quer. O grau que Ele quer, o nível que Ele quer, tá bem? Então nós não temos que estar se preocupando com ninguém, tá? Não se preocupe com isso. Se alguém estiver falando, você deixa falar, porque vai ter para acusador. Lembre, quando você se destacar, as pessoas vão começar a te perseguir. Isso faz parte, olha, na história de Daniel. Olha o que acontece. Depois do Daniel, aqui na história, que o rei, ele vai orar pra casa dele, não foge, não ficar com medo, não, eu não vou mais naquela igreja porque falaram, o pastor falou de mim lá, né, falou uma coisa de mim, eu não vou mais. A gente tem esse costume, né, só que não pode fugir não, porque você sabe quem tá lá dentro, não é o pastor, né, Deus, amém? Então, e Deus também, e às vezes o inimigo também, né, tem que tomar cuidado também. Isso é uma coisa, tomar cuidado, que às vezes até no lugar que você tá, também tem o inimigo, pensa que não é só, né, não tá na igreja não, viu? Tem que orar ao Senhor, tem que clamar o sangue de Jesus, tem poder, viu? Então a gente tem que clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus. E olha agora, depois o que acontece? Depois o Daniel, ele vai pra casa, e ele já tem o decreto, e eles foram falar pro rei, aí eles foram lá, aquela fofoca, tudo que eles juntou, viram Daniel orando, rei, você sabia quem quebrou o decreto? Aquele seu queridinho, fala minhas palavras, tá, gente? Aquele seu queridinho que se apoia a ele, que se queria colocar ele governador, né, acima de nós, né, vamos supor, né, tem gente que fala assim, né, que queria colocar, chegou agora, você já tá querendo dar uma pousa aquele lá, que veio Jerusalém exilados, Judá de Jerusalém, né, sabe aquelas pessoas que mandam você, né, já começou a pregar, já quer achar que já sabe tudo, né? Já começou a pregar, já acha que já sabe, né? Que né? Tem isso, tem gente, infelizmente eu vou falar isso. Tem isso, no lugar também você vai trabalhar, já nem chegou aqui nesse, não tem experiência, nós estamos tanto tempo aqui no cargo, né? Que a pessoa chega numa empresa e já acha que já sabe tudo, né? Tem gente que é assim, gente, infelizmente, tem sim, né? Mas olha só. E aí o rei, quando ele soube que era Daniel, então aí o rei tentou fazer alguma coisa para Daniel. Daniel, o rei não conseguiu, porque não pode, né? Entendeu? Tem coisa que Deus deixa acontecer na nossa vida. Às vezes fala, Deus, está acontecendo uma coisa na minha vida, eu falo, Senhor, mas o Senhor vai deixar acontecer, porque se Deus não deixar acontecer, como é que o Senhor vai se manifestar agora Deus na nossa vida, hein? O nome dele vai ser exaltado, né? Então nós temos que deixar aqui, então às vezes as coisas se fecham, você tem um decreto de morte, e quem vai vir com o livramento é o general de guerra, é o Senhor dos Exércitos, agora Deus. Aleluia. Então aí o rei não conseguiu revogar e tentou ajudar Daniel, viu que não conseguiu e teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Amém? Chegou lá, jogou Daniel, mas falou assim, Daniel, você fala aí pro seu Deus aí que você continuamente serve, que ele sabia também que ele não era um fiel a Deus, que eu tô falando rápido, porque senão o vídeo acaba muito extenso, que tu serve, Daniel, que ele te livre, né? Então, Daniel, sabe, o rei falou de uma maneira assim até... Você tem confiança em Deus, ele vai te livrar, né, Daniel? A certeza do rei, mas o rei foi pra casa preocupado. Ele ficou tenso, triste por gostar do Daniel, né? Ele dormiu, ele praticamente não comeu, falou assim, pare as músicas, eu não quero comer, e ele não conseguiu pregar nos outros. Mas assim que amanheceu o dia, o rei, correu pra lá. Não conseguiu, né, ficar naquela ansiedade. Aí ele começou, Daniel, vou chamar Daniel. Aí o rei gritou de lá, Daniel, o seu Deus te livrou, Daniel, o seu Deus que se serve, olha que lindo que ele fala, caso o seu Deus que tu serves te livrou podia levar dos leões, gente, mas pensa a verdade, vamos lá, tem gente que ele jogou ele lá naquela cova, veja só, que interessante, jogou lá naquela cova. E aí a pessoa vai te perguntar, e aí, você tá bem aí? Às vezes a pessoa fala uma coisa pra você te acusar ou até te ofender, né? Quando a gente faz isso com a gente, depois de perguntar pra você, né? No caso do rei não, né? Mas tem gente que fala assim também. E aí, como é que é? Aconteceu lá? Você viu, né? Que aconteceu lá? Porque às vezes tem gente que duvida, né? Pra gente falar assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer isso aqui. Tem gente que duvida. E aí, você conseguiu resolver lá, né? Tipo assim, duvidando de Deus, né? Quando a gente fala, a pessoa fala pra você, né? Mas o rei aqui não tava duvidando, mas ele tava, querendo ouvir Daniel, mas uma maneira assim de, Daniel, né? Você sobreviveu, né? Aquela coisa do coração dele, né? É um incrédulo, agora vai se converter aqui, né? Aí o Daniel falou, vive o rei, né? Vive o rei para sempre, glória a Deus. Aí o Daniel falou, meu Deus, enviou o anjo e fechou as bocas dos leões, glória a Deus, né? Tá vendo? Quem fala, quem acusa, quem levanta, quem não conhece a pessoa, né? No caso de Daniel,
Ele está falando assim de exilado, né? E aquele que Deus levanta, né? Então tem muita gente que vai, que nem aconteceu José também. Essa história é de José, os irmãos de José, que Deus revelava sonho para José, deu um sonho, causou inveja daqueles irmãos, né? Mas olha só, quem é Deus, tá, gente? Tudo é Deus aqui. Tanto é que na história a gente fala que é o Deus do Daniel. Ele é conhecido como Deus Daniel, porque é o Deus de Daniel, porque o Deus, Daniel, ele vivia orando para Deus, na presença de Deus, né? Então as pessoas vão ver Deus em você. Aquela mulher de fé, ela ora, ela louva, adora, glória a Deus. E aí o rei mandou os inimigos do Daniel para a cova, que eles se levantaram contra Daniel, né? Aqui se falaram, né? Jogaram na cova, né? Os leões não eram bonzinhos, tá? Não era. Os leões eram ruins. Ah, um detalhe também, quando o rei jogou o Daniel na cova, geralmente fechou ele colocou a pedra, né? A pedra foi colocada na porta para Daniel não fugir, né? Muitas vezes eles colocam uma pedra na nossa porta diante de uma situação, fecha as portas, né? Não tem Apocalipse fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, Deus ninguém pode abrir. Então ninguém podia abrir aquela porta. Deus fechou a porta de Daniel, amém? Porque é o Senhor que vai abrir. É o Senhor que vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Deus está falando que Ele que vai fazer, não é o homem. Então você vê que às vezes você está numa situação difícil, um decreto de morte, de doença, ou uma situação financeira, ou todas as áreas que nós estamos passando, cada um tem uma situação, que às vezes você já procurou recurso, já procurou a situação e não foi uma saída, porque não é o homem. É Deus que vai fazer. O nome dele ser glorificado. Agora então você pode aquietar seu coração. Se você está acontecendo alguma coisa na sua vida e não está vendo uma saída, é porque é o Senhor que vai agir. Você tem que confiar na palavra de Deus, confiar e descansar. Nada vai te matar, nem o decreto de morte, nada. Porque se Deus, ele permitiu que as coisas acontecessem, porque é o Senhor que vai te dar o livramento na sua vida, na sua casa. E é Ele que vai trazer a resposta, e é Ele que também que vai vir com a provisão do céu para nossas vidas. Glória a Deus, temos que ir na palavra, glória a Deus. Então não se preocupe. E aí o rei jogou eles lá, né? Os inimigos de Daniel, aqueles que se levantaram contra a vida de Daniel, né? No Salmo 23 fala que preparas uma mesa na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo, né? Meu cálice se faz transbordar. Preparas uma mesa na presença do inimigo. Então aqueles que são inimigos do povo de Deus, que se levantam contra o povo de Deus, vão ser jogados na cova. Ele prepara uma mesa, viu? Deus preparou uma mesa, né? Para Daniel, na presença do inimigo, porque Deus jogou eles na cova. E eles foram devorar os inimigos de Daniel. E aí o rei fez um decreto, e o rei falou assim, o rei Dário, Dário escreveu os povos, nações e homens, todas as línguas que habitam toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual em todo domínio, todo reino, os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é Deus de vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Olha, você sabia que o rei se converteu ali, né? Começou a crer, né? Ele não tinha crido, começou a crer, glória a Deus. E ele livra, salva e faz sinais maravilhosos no céu e na terra. E foi ele que livrou Daniel, o poder dos leões. Sabe que essa palavra toda que foi maravilhosa, que Deus falou? Então, aqui o Senhor também fala que às vezes nós estamos passando uma situação difícil, a gente fica com medo, aquela situação que o Senhor permite é para nos empurrar, né? É para manter a nossa fé mais ativa, a nossa vigilância também constante, né, em oração. Porque muitas vezes a gente vai estar em lugares, ambientes, né, que nós vamos ser influenciados, né? Só que o Senhor não quer que nós mudamos. Essa é a mensagem que Deus quer. Deus fala para você não se mudar do lugar que você é colocado. Não é porque você não tem que se inspirar nas pessoas, né? A gente olha pregações, a gente olha vídeos, olha a pregação na igreja, ministração, né? Cada um Deus é um dom, né? Uma maneira de falar, de agir. Não, você tem que ouvir a palavra de Deus, mas você tem que se inspirar na escritura do Senhor, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Então você tem que inspirar em Deus. Então a sua vida ela não pode ser, ela tem que ser moldada através do Espírito Santo. Ele que nos muda, mas não o lugar, o ambiente que você esteja colocado, né? Aquele ambiente é um ambiente de processo que Deus coloca nós ali.
O que o Deus tem para entregar em cada lugar que nós somos colocados, ali é o Senhor que vai depender da sua força de vontade, da sua garra. A gente só cresce quando a gente se dispõe a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, tem gente que está pequenininha numa empresa, de repente a empresa começa a crescer. E de repente ele começa, já vi história de gente que começou varrendo uma empresa e hoje é um empresário. Mas ele foi humilde. A coisa que você viu que eu acabei de falar, que o pastor falou, que o rapaz que cumprimentou ele no estacionamento, acho que era não sei como é que chama, que pega a chave do carro que a pessoa para estacionar. Ele era um juiz, gente, da cidade, já pensou? Ele era juiz, mas ele era o quê? Na igreja ele era um servo, gente. Que coisa linda isso, né? Então às vezes, o ambiente que ele estava, a autoridade que ele tinha lá, ele tem autoridade, porque o juiz tem autoridade, lá é uma coisa. Mas na igreja não, ele é o servo, glória a Deus. Então isso que Deus quer falar, que nós não mude, né? Ele não usou aquela autoridade dele para estar na igreja, para eu vou estar aqui, eu vou, não. Ele foi ali para servir a Deus. E assim também Daniel, né? Ele veio de um costume, de uma continuamente estar orando a Deus, ele não mudou naquele ambiente. Não é o cara que fez ele ser melhor, né? Ele continua sendo o mesmo Daniel, orando, buscando a Deus, servindo a Deus. Então não mude. Deus quer que você não mude, continue sendo você que é. Mas olha só, às vezes as pessoas interpretam mal. Deus quer que você não mude, mas não é. Gente, presta atenção. Mudar, Deus fala mudar o que você é você manter honestidade, ser sincero, ser fiel às coisas de Deus, tá? Buscando a Deus, colocando Deus acima de todas as coisas, tá? Mas quanto o pecado, adultério, prostituição, que é isso aí, vício, isso você tem que mudar. Isso até o Espírito Santo fala que você tem que mudar, porque isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa que agrada a Deus. Vício, atitudes erradas, tudo não agrada a Deus. Então você tem que mudar isso aí. Então tem que deixar isso bem claro, que às vezes a pessoa fala, não muda, eu vou continuar assim. Não. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos mudar, porque quem vai nos mudar é o Senhor, é o próprio Espírito. Mas aqui no caso do Daniel, como ele era uma pessoa fiel a Deus, ele orava continuamente ao Senhor, ele continuou cantando o mesmo louvor. Ele não mudou, né? Ele continuou a orar do mesmo jeito que ele orava alto, com os braços levantados. Ele continuou, ele não deixou se influenciar. E quem prega do jeito, pega do seu jeito. Você não precisa ser mudado, né? Porque muitas vezes a religião, elas querem mudar as pessoas, querem, sabe, tipo, o exército tem que usar tudo igual, né? O exército é assim, né? Todos têm que usar a mesma farda, né? Isso é tipo uma doutrina, mas é uma coisa assim que, né? Agora sim, claro, o Senhor tem exaltação para cada um para um cargo, né? Quem é juiz, quem é pastor, a gente tem a unção do pastor. Quem é o evangelizador, né? Então Deus dá cada um, vou falar uma patente, né? Já vou falar uma patente, né? Para exercer. Mas assim, só que Deus também, ele usa, né? O pequeno como o grande, né? O Deus, ele trabalha como ele quer, a vontade dele, né? Não é nós, é dele. Ele faz o que ele achar que é melhor, né? Só que aqui na história de Daniel também Deus mostra que você não pode estar mudando, né? Não deixar que as pessoas te mudem, né? Querendo te enquadrar, que não queria enquadrar Daniel, porque quando ele estava ocupando o mesmo lugar que eles, que eram os 3 caras escolhidos, ele não estava ali, apesar de ter precisado dele, mas quando ele começou a passar pelos níveis, né? 1, 2, 3, e ele foi até o número 6, aí quando eles começaram a ver que Daniel estava se destacando mais do que ele, aí o rei gostava do Daniel pela competência, né? Pela ser fiel a Deus, é uma pessoa que é uma pessoa honesta, né? Aí o que acontece? O rei queria acima dos outros, e aí começou a destacar, pronto, começou a inveja, a perseguição de Daniel, né? E Daniel também não se sentiu vanglorioso, ele também não ficou com medo. Quando soube que foi um decreto, ele não fugiu, não. Ele foi para casa dele como de costume, e seja o que Deus quiser, né, gente? Às vezes você tem uma situação difícil, não tem como você, assim, as coisas não estão acontecendo, né? E você confia em Deus, o crente, ele tem essa convicção. Isso é convicção. Tudo que está acontecendo na minha vida, eu tenho certeza que isso acontece porque é a vontade de Deus. Deus está querendo trabalhar no meu coração e mudar, né, alguma coisa que o Senhor quer falar comigo através da minha situação. Então eu tenho essa convicção que tudo que acontece é pela permissão de Deus. E se não for também alguma coisa que veio para tentar, assim que nem o Daniel, para derrubar, querer prejudicar ou jogar nós numa cova ou uma decreto de morte, o Senhor vem com o livramento, ele manda o anjo dele, né, para nos fechar as bocas dos leões, né, e no fundo quem deseja mal, no caso assim de ver que quando fala preparar uma mesa para os inimigos, Deus prepara uma mesa assim, para aqueles que estão agindo contra o servo de Deus, né, fazendo mal, julgando uma pessoa, o Senhor prepara uma mesa assim, para
aqueles lá, pros inimigos, né? As pessoas falam, mas não gosto que fala não, mas Deus também vê sim. Ele fala que o dia do ímpio, que também tem o dia do ímpio, né? Deus vai acertar as contas com os ímpios, né? Então a gente tem que pensar que tudo acontece à vontade de Deus, mas o Senhor tem que estar acima de tudo, né? O poder, o domínio é dele, quem manda, quem reina é ele, e o Senhor está no céu, sentado lá no seu trono glorioso, e ele vê tudo o que acontece. Por isso que é muito bom a gente agir sempre de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? E tomar cuidado, né? E independente do que você for fazer, o que você for, onde você for trabalhar, o carro que você vai estar, não mude, tá? Seja você. Não é porque você aumentou uma posiçãozinha, não, tá? Não se deixe levar por isso, não. Continue sendo você mesmo. Quanto mais você ser você, mais o Senhor vai te exaltar, né? E isso é fundamental na nossa vida. Isso é essencial, isso é um mistério de Deus ter na nossa vida. Mas quanto mais você ser humilde, quanto mais você servir a Deus e continuar sendo a sua essência que Deus colocou em você, não se influenciar por nada, né? No ambiente, no lugar que você esteja inserido, você vai só crescer. Amém? Essa é a mensagem que Deus falou para mim e para você. Então tome posse dessa palavra e não mude na sua casa. Se você está do seu marido, tem gente que eu já vi, olha gente, eu vou falar isso para vocês ouvir isso aí. Tem gente que tem costume assim, olha. Que às vezes vê uma pessoa tratando o marido dela melhor. Não, se eu fosse você, eu não levo café na mão do meu marido, não. Eu não vou levar, não. Gente, eu não faço que nem você está fazendo, não. Tem que ficar aqui perto. Gente, cada um tem que tratar as pessoas conforme o seu coração. Não deixe que ninguém venha dizer para você o que o seu coração, alguém vai fazer para você. Faça o que o seu coração mandar. Mas o coração de você fazendo as coisas boas, né? O bem, tá? E nós temos muito isso. Eu já vi gente falando para mim assim, ó. Eu já vi aqui, acontece muito isso aqui, cara. Se eu falava assim, já que a pessoa me ofende, né, ou me ataca, fala assim, já xingava ela, já mandava ela. Gente, eu não sou mais do mundo. Antigamente eu não xingava mesmo, né? Eu batia a boca, mas eu não sou mais, né? Então, não, deixa pra lá, Deus tá vendo, não precisa ficar brigando com a pessoa mais. Porque tem que ter essa convicção, né, também, né? Não tá brigando mais, a pessoa tá vendo. Então você tem que tomar cuidado com as atitudes hoje em dia, né? Mas a gente é atacado, gente. Né? Que é crente sabe disso. Mas o crente não existe não, filha. Não é por um ataque, não é perseguição, não. O crente, ele fica chateado um dia, mas outro dia o chão para adorar, uma alegria vem pela manhã. O crente levanta, não, o crente está revestido. Porque quem reveste é nós. É Deus que dá força, é Deus dá, aleluia. Então você tem que confiar na palavra, né? E deixa de falar para você assim, Daniel, né? Acho que você agora está perdido, né? Vai morrer lá agora vai morrer, né? Porque aí Daniel lá sai vivo. Nenhuma coisa, nem tá curtindo nada, Daniel. Um leãozinho, leão, né? Ô, glória. Eita, então a gente tem de olhar pra você assim, ver assim, ela tá chegando, agora aquela situação ela vai acabar, né? Ela vai, agora acabou, ela vai morrer ali, né? Como você, eita, gente, Deus tá com você. Deus é de poder, tá sustentando a sua casa, só que você se confia no Senhor. Você tá orando daquele jeitinho que você ora todo dia no seu quarto, ou naquela hora debaixo do seu chuveiro orando, ou na rua cantando louvorzinho pra trabalhar, ou você tá confiando, Deus, eu vou fazer isso, já fala, Senhor, eu vou fazer, tá olhando pro céu? Fique em paz. Deus tá cuidando de você, da sua casa, da sua família, né? Vai vir as coisas, vai vir, porque permissão também Deus permite, né? Mas vai estar tudo certo, porque Deus está no controle de tudo, né? Deus vê, Deus olha, Deus guerreia por nós, né? Nós precisamos guerrear, não. Sabe, você tem que beijar Deus, já está beijando por nós, glória a Deus, aleluia. O Senhor dos Exércitos. Então, confie na palavra de Deus, mas olha, o que Deus colocou mais no coração, não mude. Deus me pode falar com quem ambiente você estiver, não mude. Seja você, o que Deus colocou no seu coração, o que Deus designou na sua vida, seja qualquer função que você for exercer, em qualquer lugar que você estiver, até na igreja, você continue sendo você. Se Deus tem um chamado para você, e na hora certa o Senhor vai te usar, conforme a vontade dele, né? O tempo dele é a hora dele. Então, mantenha fiel, firme, seja fiel, firme naquilo que Deus vai resolver, né? E Deus vai te exaltar na terra, porque o nome do Senhor vai ter que ser glorificado através da tua vida, da minha vida. Glória a Deus. Tenha uma boa notícia para palavra do Senhor e fique com Deus, e Deus abençoe cada um de vocês, amém? E se você sentir no coração também, glória a Deus, vocês compartilhem, comente, dê like, que é muito importante, primeiro para o meu canal crescer, glória a Deus, e para que as almas, pessoas sejam alcançadas, porque tem muitas pessoas que estão com decreto de morte, tem muitas pessoas aí que já estão com decreto, que o médico já falou que não vai, essa doença não tem cura não, decreto de morte, né? Tem muitas pessoas que já estão decretando que não tem trabalho, não tem dinheiro para pagar aluguel, mas o Senhor vem com a providência do céu. O nosso Deus, ele é provedor, ele é o Deus de livramento, ele cura, liberta, restaura, aleluia. Esse é o nosso Deus que nós confiamos. Se você confia em Deus, você escreve aqui embaixo no
no comentário. Amém, glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. Louvado seja, que Deus abençoe. Receba a palavra de Deus e que essa palavra seja tocada, transformada, libertada da sua vida, em nome de Jesus. E você que não aceitou Jesus ainda, hoje é o dia de você aceitar o Jesus, amém? Deus é o único Deus, é o nosso poderoso Deus, não existe outro Deus, amém? Se você crê em Jesus, você será salvo, a palavra de Deus já fala. Então você tem que crer no Senhor Jesus. Claro que você vai ter que andar dentro da palavra de Deus, vendo o propósito de Deus, né? Mas aceitar Jesus já é o começo já de uma nova vida. Você deixa a nova criatura velha e você se rege uma nova criatura, né? Você já aceitou Jesus. Então o Espírito Santo vai mudar em você. Se você está afastado da igreja de Deus, que você errou, fez alguma coisa errada, que desviou do caminho, Deus está chamando você a voltar. Deus não está te discriminando, Deus não está te apontando o dedo que você fez, Deus está falando que você foi fraco. Não. O Senhor quer que reconciliar com você, quer que você volte para casa dele, fazer uma nova aliança com o Senhor, amém? E que Deus abençoe vocês. Então, e se você ainda não foi, não aceitou, vá procurar uma igreja, vai conversar com o pastor e vai dar testemunho, aceitar Jesus, testemunhar, para todo mundo ver que você aceitou o nosso Deus, Jesus, glória e honra, aleluia. Que Deus abençoe, então uma boa noite, fique com Deus e a paz seja Jesus, amém?